Associação em paralelo de resistores. E o que consiste a associação em paralelo de resistores? Na associação em paralelo de resistores, os resistores são conectados de uma forma em que seus terminais sejam conectados uns nos outros assim, formando mais de um caminho para a corrente passar nos resistores. Diferente do circuito em série, que tem apenas um caminho, aqui, no caso, tem mais de um caminho para a corrente passar. E como se encontra a resistência equivalente em um circuito em paralelo de resistores? Na associação em paralelo de resistores, vai ter algumas situações diferentes para encontrar a resistência equivalente. Eu vou mostrar todas essas situações e como que faz esses cálculos. Primeira situação, associação em paralelo com apenas dois resistores. No caso, quando na associação em paralelo tem apenas dois resistores, vai ser usado essa fórmula aqui, o produto pela soma, que é, abre parênteses, R1 multiplicado por R2, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, R1 mais R2, fecha parênteses, que vai dar o valor da resistência equivalente. Vou fazer agora um cálculo aqui com um exemplo com valores. No caso, o R1 vai ser 500 ohms e o R2, 300 ohms. Abre parênteses, 500 multiplicado por 330, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 500 mais 330, fecha parênteses, que vai dar o valor da resistência equivalente, que é 198 ohms. Agora, em uma outra situação aqui, em que na associação em paralelo de resistores, tem resistores com valores iguais. O que vai ser feito aqui? No caso aqui, vou usar como exemplo dois resistores de 500 ohms, e aqui no caso é muito simples. A resistência equivalente vai ser o valor dos resistores iguais dividido pela quantidade de resistores iguais, que no caso aqui, 500 dividido por 2, 250, que vai ser 250 ohms, o valor da resistência equivalente. Lembrando que aqui também pode ser infinito, o valor de resistores iguais vai ser sempre a mesma fórmula. O valor dos resistores iguais dividido pela quantidade de resistores iguais. Agora aqui, uma outra situação. Quando na associação em paralelo de resistores, tem mais de dois resistores no circuito, que no caso aqui vai ser utilizado uma outra fórmula para descobrir o valor da resistência equivalente. Lembrando aqui que aqui no caso é a partir de três resistores, e pode ser também infinito o valor de resistores que tem no circuito. Vai ser usado essa outra fórmula aqui que eu vou mostrar agora. Vou usar como exemplo um circuito com três resistores. Como ficaria a fórmula nesse caso? 1 dividido por, abre parênteses, 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3, fecha parênteses, e vai dar o valor da resistência equivalente. Lembrando, aqui o valor pode ser infinito também. Não importa quantos resistores tiver, a partir de 3 resistores é essa fórmula. Eu fazendo agora um exemplo com valores, vou usar o R1, 500 ohms, o R2, 330 ohms, e o R3, 800 ohms. E a fórmula vai ficar assim, 1 dividido por, abre parênteses, 1 dividido por 500, mais 1 dividido por 330, mais 1 dividido por 800, fecha parênteses, que vai dar o valor da resistência equivalente, que é 159 ohms. Como funciona a corrente nos circuitos em paralelo de resistores? A corrente vai ser diferente em cada resistor do circuito em paralelo. E no caso, a tensão, que são os volts, vai ser igual em todo o circuito, em todos os resistores do circuito. Outra observação, a resistência equivalente em um circuito em paralelo vai ser sempre menor do que a menor resistência do circuito.